Estamos aqui com o professor José Roberto Ferro, presidente fundador do Lean Institute Brasil, aqui no Lean Summit 2014. Professor Ferro, mais de 1000 pessoas reunidas hoje no Lean Summit 2014 para discutir Lean. Qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro dia do encontro? Olha, nesse primeiro dia foram discutir os temas novos, centrais para o movimento Lean no Brasil. Foi discutida na plenária de abertura a importância do desenvolvimento de produto. Todo bom processo começa com um bom processo de desenvolvimento de produto, que envolve todos os processos da empresa. Foi visto, através da palestra do Jim Morgan, como o foco no desenvolvimento de produto pode realmente transformar o desempenho das empresas. Além disso, nós discutimos também a questão da inovação. A questão da inovação é muito uma questão de moda, é uma questão, muitas vezes, uma questão de mágica, as empresas achando que existem empresas com alguma mágica capaz de desenvolver produtos espetaculares. E a gente mostrou que o sistema Lean em si é um sistema extremamente inovador. Então, a própria implementação dos principais conceitos gera melhorias, gera mudança, gera desenvolvimento o tempo todo. Então, a implementação do Lean na empresa é em si a garantia de que eu vou ter inovação de produtos, inovação de processos e clientes cada vez mais satisfeitos. Além disso, outros temas foram apresentados e o mais importante é não só o número de pessoas que continua vindo nesses eventos, mas o tipo de setores, né? Então, hoje em dia, a gente tem setores dos mais diversos tipos. Então, praticamente toda a economia brasileira está representada aqui por algum tipo de empresa. São mais de 200 empresas, inclusive, assim, novidades. Alguns anos atrás, uma novidade era o interesse de empresas de construção e de empresas de saúde. E hoje isso já é muito frequente. A gente vê uma grande disseminação de Lean nesses setores. E daqui a pouco a gente já está vendo empresas públicas e o setor governamental, ainda que num pequeno interesse inicial, vem aqui para assistir, para ver o que está acontecendo. Então esse evento representa a nossa busca de disseminar isso para os mais diferentes setores. O que também é interessante é que mesmo as empresas mais avançadas, que já estão nessa jornada, algumas há mais de uma década, vêm para cá e também revigoram os conceitos, refletem, compartilham as suas experiências, as suas dificuldades, e isso vai ajudá-las a continuar dando os próximos passos na jornada. Então isso é que é legal no evento desse tipo de compartilhamento de experiências e de troca de experiências. Professor Ferro, aproveitando que o senhor tocou no assunto gestão pública, nós estamos em ano de eleição, né? Seria muito bom a gente falar mais sobre Lean aplicado à gestão pública no Brasil hoje? Seria interessante, por exemplo, a gente acabou de lançar um livro sobre saúde, Lean aplicado à saúde. E o que o livro mostra, um exemplo concreto de uma clínica de oncologia na região do Vale do Paraíba, mostra que é possível, a partir dos conceitos Lean, aumentar de forma significativa o volume de atendimento. Então eu consigo atender mais gente e o mais importante, eu consigo atender melhor, com mais qualidade no atendimento, melhor satisfação dos colaboradores sem investir. Sem precisar comprar máquinas, comprar equipamentos, ampliar as instalações. Então você imagina, quando a gente discute o problema de saúde no Brasil, quando a gente reclama das péssimas condições de saúde para a população brasileira e quando a gente vê quais alternativas, se fala geralmente em aumentar os recursos. Então todo candidato promete mais recursos. O que sempre é difícil saber é de onde vêm os recursos. Porque se eles falam que vão dar mais recursos para a educação, mais recursos para a infraestrutura, mais recursos para a saúde, de onde vai vir esse dinheiro? E falam que não vão aumentar os impostos. Então, eu não vejo na discussão política sobre os rumos do país uma discussão mais séria sobre gestão. Ou seja, como é que eu posso maximizar a utilização dos recursos existentes de uma melhor maneira, trazendo mais resultados, trabalhando de uma outra forma, né? Então, assim, todo mundo fala da questão do Estado, da ineficiência do Estado. Ninguém diz como é possível reestruturar o Estado. Então, eu acho que a experiência dessas empresas privadas, em sua grande maioria, mostrando como é possível fazer muito mais com muito menos recursos, deveria trazer atenção desse tipo de governantes e de empresas públicas. Professor Ferro, o senhor que viaja o mundo falando sobre Lean e vendo Lean, como é que o senhor avalia hoje as empresas brasileiras em comparação com empresas de outros países? É muito difícil você fazer uma comparação genérica. Nós temos excelentes casos. Nós temos casos de empresas, por exemplo, de empresas multinacionais que começaram Lean aqui no Brasil e viraram referência mundial.
Então eu estava comentando com o proprietário, o dono de uma empresa alemã, ele é o presidente da empresa e da família que criou a empresa há algumas décadas, centenas de anos atrás, na verdade são 200 anos que a empresa existe. E eles começaram uma iniciativa no Brasil. Essa iniciativa deu tão certo que eles expandiram para a América Latina e agora estão voltando para a Europa. Então eles estão, vamos dizer, entre aspas, tomando a Península Ibérica de volta com os conceitos Lean. E a expectativa é que logo mais eles vão entrar na Alemanha. Então vai ser uma invasão Lean na Alemanha logo, baseada em aprendizados que eles fizeram aqui, né? Então, essa situação a gente vê com frequência, empresas que começam aqui, viram referência para o mundo e isso se expande. Mas a gente tem também o contrário, empresas que têm um programa Lean corporativo e que as suas unidades brasileiras não levam tão a sério, né? Então, a gente tem essas duas situações. E o interessante é que a gente começa cada vez mais a interessar em empresas locais, empresas de capital nacional, com empresários nacionais, que não estão muito acostumados a pensar de uma maneira tão sistemática as questões de gestão. Então a gente cada vez mais consegue, essa empresa, uma empresa de software nacional, que está implementando o sistema Lean já há alguns anos com muita seriedade, é uma empresa multinacional. É uma empresa que se expandiu, mas é uma empresa da região de Campinas, né? Então esses casos de sucesso em empresas brasileiras, a Embraer, que é uma empresa nacional, é uma empresa estatal até alguns anos atrás, e hoje é uma referência em Lean. Grande parte do sucesso da Embraer, novos produtos, melhores processos, custos melhores, qualidade melhor, vem da aplicação do Lean nos últimos 6 anos. Lógico que tem um mundo inteiro para trabalhar. As empresas médias não estão aqui. Elas estão preocupadas com outras coisas, talvez sobrevivência, né? Esses conceitos podem ser e devem ser importantes para elas também. Então a gente imagina que a gente consiga contaminar toda a economia brasileira. Mas temos muito chão, embora a gente temos tido progressos nesses últimos anos, temos um caminho enorme pela frente ainda. Estamos apenas começando no sentido de contaminar as empresas. E o interessante é que empresas tradicionais de setores que há muitos anos estão implementando Lean, como por exemplo empresas do setor automotivo, elas percebem que elas têm uma série de carências em termos de entendimento do que significa isso. Muitas dessas empresas que começaram Lean há mais de 10 anos atrás entendem apenas o conjunto de ferramentas e técnicas, não entendem o estilo de liderança, a questão dos valores, a filosofia. E isso é que ainda é um problema para essas empresas. Elas entenderam as ferramentas, mas as ferramentas são apenas um meio. O modelo mental, a maneira de pensar, o estilo de liderança, a filosofia, o modo de pensar é o fundamental. E essas empresas ainda continuam pensando em Lean como um conjunto de ferramentas. Elas vêm para esse evento e saem revigoradas no sentido de voltar e perceber. Para sustentar isso e para continuar melhorando os seus processos, os seus produtos, cada vez mais satisfazendo os clientes, elas precisam de algo mais. A era das ferramentas foi importante para essas empresas, porém nós precisamos ir além disso, pensar realmente num novo sistema de gestão que mesmo as empresas do setor automotivo ainda estão carentes disso. Muito obrigado, professor.